Muito boa noite a todos. É muito bom estar aqui, estarmos juntos, entre amigos, trilhando juntos os mesmos caminhos, tirando as nossas dúvidas, caminhando no sentido da luz, no sentido da nossa elevação, do nosso aprendizado. Hoje a gente trabalha assim, a gente abre um livro de referência um pouco antes de vir para fazer a palestra, e o que sai abre, por assim dizer, ao acaso, nunca é ao acaso, para ver qual é a mensagem, qual é a lição. A gente acha que assim a gente dá mais oportunidade para os instrutores, que são os verdadeiros responsáveis pelo trabalho que a gente realiza. Eu costumo dizer que eu sou entregador da pizza, mas tenho o dono da pizza, da pizzaria, tenho o pizzaiolo, tenho o gerente da pizzaria. Eles que são os verdadeiros responsáveis. Assim, a gente abrindo ao acaso um livro, fica mais fácil deles amoldarem o que precisa ser falado, o que precisa ser ouvido. Um trabalho de uma palestra, ele vai muito além do que a gente imagina. As pessoas todas que se propõem a vir até o local de oração, elas são pesquisadas nos seus corações, para que se possa saber o que elas realmente estão mais precisando. Nem sempre a gente consegue falar o que elas estão mais precisando, porque a gente é como se fosse um vidro grosso e sujo que a luz não passa plenamente. Mas às vezes as pessoas ouvem mesmo assim, porque não é só o trabalho do emissor, é o trabalho também do receptor. Vocês são trabalhados para ouvirem o que precisam ouvir, mesmo que a gente não consiga falar. Como é que eu sei disso? Pessoas já vieram me parabenizar pela palestra por coisas que eu não falei. E aí você fala assim, como assim? E coisas boas que eu deveria ter falado. Isso quer dizer que não me foi possível falar, mas foi possível para a pessoa ouvir, porque ela estava instruída, ela estava assessorada pelos seus espíritos protetores, familiares, pelo seu anjo de guarda. Então é assim que vocês veem aqui. Esse trabalho ele é muito maior do que só alguém falando e alguém ouvindo. Ele vem de muito antes, vai para muito depois, e tem diversos auxiliares para a minha função e para a função de vocês também. Hoje, abrindo então esse livro, Símplice, a Saúde segundo Jesus, que veio através de nós, a passagem que foi selecionada para a gente conversar é uma passagem que Jesus instrui os seus discípulos para fazer o trabalho no mundo. Como qualquer curso, qualquer faculdade, qualquer curso profissionalizante, o curso que os apóstolos estavam tendo com Jesus também se compunha de uma parte mais teórica e de uma parte mais prática. Depois de alguns anos, vendo Jesus curar, vendo Jesus ensinar, Jesus falou assim para eles: vocês agora de 2 em 2 vão sair para levar a mensagem. Já imaginou o frio na espinha que devia dar? Porque enquanto Jesus estava perto é uma coisa, depois ele fala: vão, preguem a boa nova, façam as curas. Como assim fazer as curas? Eu estou me imaginando o discípulo. Como assim fazer as curas? É você que faz. Não, vocês vão fazer as curas, vão expulsar os demônios e vão ensinar as pessoas a respeito da boa nova. E deu uma série de instruções para os discípulos. E é uma delas que os mentores, que os amigos espirituais sugeriram que a gente trouxesse para a nossa reflexão hoje. Nessa passagem, nesse momento das instruções de Jesus para os apóstolos, ele fala assim: se vocês entrarem numa cidade
e lá não te receberem, sacudi as suas sandálias e dizei assim: até o pó que se juntou nas minhas sandálias eu deixo cair sobre vós. Falar para os moradores daquela cidade. O nosso entendimento, ele é muito permeado por um egoísmo. A gente olha tudo como se fosse briga, como se fosse guerra. E nesse sentido, a gente tende a ler essa passagem como se fosse uma praga. Jesus ensinando os discípulos a rogar praga. Pode um negócio desse? Claro que não. Parece que esse negócio de jogar, atirar o pó sobre a cidade que não o recebeu é uma espécie de praga, uma espécie de maldição que o discípulo estaria jogando sobre aquela cidade. Será que é isso? Parece que não. Isso não condiz com a atitude, com a doutrina de Jesus. Mas se não é isso, o que será? Como entender essa passagem? Talvez uma das coisas mais importantes para o estudante de Evangelho seja se surpreender com Jesus Cristo. Nós estamos há 2000 anos ouvindo as mesmas passagens. E o pior, dando as mesmas interpretações. Se nós estamos ouvindo as mesmas passagens há 2000 anos, dando as mesmas interpretações e continuamos em sala de aula, continuamos vindo na Terra, é porque as nossas interpretações estão erradas. E nessa passagem particularmente, é claro, é óbvio que Jesus não estava dando uma aula de como rogar praga, como amaldiçoar as cidades que não te receberem. Claro que não. Vamos tentar uma outra interpretação como um estímulo para vocês fazerem de vocês. No Espiritismo não há sacerdotes, não há estudiosos, não há pessoas que sejam incumbidas de dar a interpretação final sobre os Evangelhos. O nosso papel aqui é de estimular o estudo de vocês, estimular a interpretação de vocês. A gente que gosta de caminhar na praia, vocês gostam de caminhar na praia? A gente passa por situações que são parecidas, que podem nos ajudar aqui a entender. A gente, no geral, pega uma sandália de borracha e vai para a praia. A areia, ela tem um comportamento diferente conforme a altura que ela fica da praia. Aquela areia que fica mais próxima, já na beirinha da água mesmo, que pega a maré subindo e descendo, a areia molhada, ela tem um tipo de comportamento muito especial para quem anda, para quem está de sandália de borracha. Se você caminha ali, a sandália tende a ficar. Você às vezes sai, atira, a pessoa mais desavisada fica perdendo o chinelo, o mais descolado de praia já dá um jeitinho de envergar um pouquinho o pé, assim que ela descola, ela tira aquela sucção. Tem uma outra parte da areia ainda úmida, mas um pouco mais para cima, que a gente pisando ali vai juntando areia debaixo da sandália. Às vezes você está andando e começa a sentir o pé mais pesado e dá aquela camada grossa de areia, geralmente misturada com alguma parte orgânica, uma parte de gravetos trazida pela maré, e fica o pé pesado, o pé grosso. Daí você tem que entrar no mar, dar uma molhadinha, uma limpadinha. O que isso tem a ver com a gente? Nós também, nas nossas caminhadas pelo mundo, na caminhada da vida, a gente também corre esses mesmos riscos de ficar preso no chão e não conseguir caminhar, ou de ficar pesado. Mas o que será que pesa a nossa caminhada espiritual? O que será que prende o nosso espírito? Será que é a areia
Será que é o graveto? Será que é a água do mar? Não, isso foi só uma comparação, é claro. Nós nos deixamos pesar na caminhada da vida. Muita coisa pesa a nossa alma. E perceber isso é fundamental para a gente caminhar, porque a nossa caminhada é curta. Nossa caminhada é longa. Se nós ficarmos nos prendendo ao chão, ou nos pesando com as coisas, com os detritos da própria caminhada, a gente não vai longe. E a gente fica muito cansado. A gente fica exausto. A gente fica pesado. Vocês têm se sentido pesados? Nesses dias, você tem se sentido cansados, pesados, presos? Não é muito comum que a gente se sinta assim? A nossa sandália está prendendo. O que é que nos prende espiritualmente no chão? O que nos retém espiritualmente? Sentimentos, ao invés da areia, são sentimentos mal resolvidos das nossas experiências. Nós guardamos, retemos, nos deixamos grudar por uma série de sentimentos que nos pesam, que nos aprisionam, que nos retêm na nossa caminhada. Perceber isso é da máxima importância. O que pesa na nossa alma? Vamos lá. Mágoa. A mágoa é um sentimento muito ruim, muito mal resolvido, que pesa, que deixa a gente como se tivesse assim o dobro do peso que a gente tem. A gente fica muito pesado com a mágoa. Mas o que fazer, Maurício? Muitas pessoas erram comigo. Como não ficar magoado? As pessoas erram com você? Tem gente que erra com você? Ah, que bom, nunca ninguém errou com você. Que coisa bacana. Claro que não. As pessoas erram muito com a gente. Não é pouco. As pessoas erram e erram muito com a gente. E a gente se decepciona. A gente guarda mágoa. A gente fica pesado. E essa mágoa torna muito mais difícil a nossa vida. Acumulada, ela inclusive somatiza. Mágoa somatiza. As pessoas perdem sono, as pessoas ganham úlcera, porque a mágoa pesa muito na vida da gente. A gente compõe ideais e as pessoas não correspondem aos nossos ideais. Você já pensou que coisa chata? Eu me lembro, no meu tempo de escola, tinha um tal de questionário que as meninas faziam. Era um caderno. Ali tinha se o seu marido vai ser loiro ou moreno. O que mais que tinha? Se ele vai ser alto ou baixo. Como seria? Eu acharia divertido se qualquer menina daqueles tempos, hoje mulher madura, olhasse de novo um questionário e olhasse para o que ela tem do lado. Coincidência nenhuma, porque aquilo deu nisso. Sabe como é que é? Tem aquela coisa da música, o príncipe virou um sapo. E não adianta beijar porque não morde esse príncipe. Se fosse, tava bom, né? O que fazer? A gente compõe castelos, a gente compõe ideais, a gente romantiza a vida como se nós soubéssemos como as pessoas devem agir. Aliás, nós sabemos tudo para as outras pessoas fazerem. No trabalho, então, é ótimo. Tive uma ótima ideia para você fazer. Nossa, como assim? Se a ideia é ótima, foi você. Como assim? A gente romantiza, a gente tem planos para as pessoas, a gente brinca de ser Deus, brinca de ser Deus, como se a gente soubesse a solução para a vida dos outros, o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. A gente sabe tudo. É uma beleza isso, menos
para a gente mesmo. Essa parte aí a gente pula. Essa parte a gente pula. É muita arrogância da gente. Essa coisa de brincar de ser Deus é muita arrogância. Nem em hospício tem isso. Em hospício você vai encontrar Michel Temer, Dilma, Lula, você vai encontrar Obama, vai encontrar um monte de gente, artistas, mas Deus não. Nem louco pensa que é Deus. A nossa loucura, a nossa insanidade é nos colocar como todos poderosos, querendo dar de dedo, querendo apontar, querendo julgar as pessoas. Isso faz bem para a gente? Isso faz bem para os nossos relacionamentos, para os nossos casamentos? Até porque o outro também brinca de ser Deus. Aí dançou. Aí é que complicou tudo. Porque um querendo dar de dedo para o outro, um achando a solução. Eu se fosse você. Nós adoramos isso. Adoramos isso. E é um desastre completo. Um tendo solução para o outro. E a solução que não soluciona. Porque nós, lamento dizer, nós não somos Deus. Não está aberto concurso público para Deus ainda. Não adianta estudar. Não adianta almejar na sua carreira, eu quero um dia ser Deus. Não adianta. A gente tem que o quê? Baixar a nossa bolinha. A primeira e luminosa bem-aventurança de Jesus é bem-aventurados os humildes. São 8 bem-aventuranças em Mateus 5. Bem-aventurados os humildes é o primeiro passo da nossa evolução espiritual. Sem humildade, você aprende o que se você não for humilde? O arrogante, o cara que acha que já sabe tudo, aprende o que? Nada, porque ele já sabe tudo. Um aluno que já sabe tudo é um inferno para o professor. O fundador da filosofia no mundo chamava-se Sócrates. E ele deixou uma frase que resume a filosofia dele, que é: só sei que nada sei. E essa frase, ela vem em coincidência total com Jesus Cristo. Porque é a base da filosofia e a base do cristianismo são uma só. Só quando você reconhece a tua insuficiência, só quando você reconhece a tua ignorância, a tua pequenez, é que você cresce. O alcoólatra que acha que não é alcoólatra, ele vai segurar? Quem acha que não tem problema, não tem solução. Isso é fácil a gente falar para os outros. Mas, meus amigos, 2000 anos depois de Jesus vir para a Terra, tem uma turma que continua em sala de aula. Vocês suspeitam quem é? Aquela turma que nas férias de final de ano estavam de uniforme e material escolar indo para a escola, e os amigos, boa parte deles indo para a praia. Vocês lembram disso, não? Essa turma só estava indo para a escola por quê? Gostava muito da aula? Nós somos os repetentes da escola de Deus. E nós somos os repetentes exatamente por orgulho, por autossuficiência. Nós somos aqueles que aprenderam muito intelectualmente, mas que usaram mal. A gente, quando olha para um pedófilo que monta estruturas e historinhas para poder dizer e envolver as suas vítimas, a gente, quando vê uma reportagem de corrupção na política, vocês já viram alguma? É raro, mas tem. Você vê os esquemas de lavagem de dinheiro, é coisa de gente burra? É coisa de gente inteligente. As artimanhas de um pedófilo são coisas de gente inteligente.
as guerras, a ciência toda voltada para a guerra e para a destruição é coisa de gente burra? O átomo, a cisão do átomo, a física quântica, a base da ciência que tem sido usada para quê? Se você ler o livro espírita chamado Ícaro Redimido, você vai saber que uma das grandes angústias que fez Santos Dumont se suicidar quando viu o invento dele ser usado por brasileiros para matar brasileiros na Revolução de 32 aqui em São Paulo, que aquilo amargurou muito ele, sabe por quê? Porque uma das maneiras que ele teve de conseguir patrocinadores para o seu invento foi chegar para os reis e falar assim: já imaginou uma máquina dessa numa guerra? Já imaginou o que faria? Por isso é que ele se amargurou. Ele não era vítima das pessoas que mal utilizaram. Ele também era participante disso, do equívoco. E esse equívoco é só de Santos Dumont? Nossa Senhora, quase tudo que tem de bom é usado mal, inclusive Jesus Cristo. Inclusive Jesus Cristo. Em nome de Jesus já se fez torturas sistemáticas da chamada Santa Inquisição. Em nome de Jesus já se fez guerras terríveis, lançando exércitos de crianças para lutar para conquistar Jerusalém. Vocês sabiam disso? Leiam nos livros de história. Exércitos de crianças foram arregimentados pelos sacerdotes e pela igreja para conquistar Jerusalém. Tudo isso em nome de Deus, de Jesus. E esses pedófilos que padres, pastores, médiuns que usam o espaço e a missão que eles têm de ensinar, de elevar, de curar espiritualmente para os seus próprios fins, para as suas próprias taras. Não são poucos, gente. Se você ler o livro Exilados de Capela, você vai descobrir que a Terra foi colonizada por pessoas de outros planetas que não conseguiram se elevar, que eram muito inteligentes, mas tinham pouca elevação moral, pouca profundidade espiritual. Até hoje ninguém saberia dizer como construir uma pirâmide, tem muitas no mundo, como construir uma pirâmide sem helicóptero, sem caminhão, sem guindaste moderno, sem nenhuma estrada asfaltada. Como carregar blocos de 20 toneladas no deserto sem nem estrada asfaltada? Você consegue imaginar isso? Se você desse todo o dinheiro do mundo para um engenheiro de hoje, com toda a ciência de hoje, mas não desse essa tecnologia, ele não fazia nada. Pois eles fizeram, porque eram muito inteligentes, muito mais do que nós somos hoje. Mas moralmente eles estavam muito atrasados, mas eram tão avançados intelectualmente que em alguns milhares de anos apenas de civilização egípcia conseguiram voltar para o seu país. E está aí a explicação porque o Egito, tão avançado, hoje é um país pobre, medíocre, intelectualmente, culturalmente, irrelevante para a humanidade. Por quê? Porque os exilados inteligentíssimos de outras esferas vieram para cá, aprenderam o que precisavam aprender e voltaram para casa. Nós estamos passando exatamente pelo mesmo desafio que o Capela, esses planetas da estrela Capela passaram há mais de 10 mil anos atrás.
Também a Terra agora está passando de mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. E aqueles que, embora tendo muita inteligência, não tiverem senso moral para usar bem essa inteligência, e os exemplos eu já citei vários, mas não são só esses notáveis. Muita gente tem usado mal os seus talentos, e esses exemplos gritantes, vergonhosos da política, da religião, eles só estão lá como espelho para nós nos perguntarmos como eu tenho usado o meu talento. Eu outro dia postei no Facebook, me mandaram e eu reproduzi. Uma escultora na Europa depois da Segunda Guerra, depois da Primeira Guerra, ela resolveu colocar o talento dela a serviço das pessoas que tinham ficado com deformidades faciais por causa da guerra. Pessoas sem nariz, pessoas sem maxilar, pessoas que ficaram com o rosto completamente desfigurado. Ela fez máscaras para elas. Máscaras baseadas nas fotos delas. E com isso conseguiu fazer com que aquelas pessoas revivessem, tivessem novamente vontade de conviver socialmente. O que você tem feito dos seus talentos? O que eu tenho feito dos meus talentos? Alguém pode estar pensando assim: eu não, talento, essas possibilidades muito grandes são de quem tem poder político, quem tem poder econômico. Como eu não tenho nenhum dos dois, eu não tenho nada para fazer. Será? Quem manda no teu tempo? Quem manda no teu pensamento? Essas são as duas grandes riquezas que atraem todas as outras. E quem manda é só você. Se você tem usado bem o seu tempo e bem o seu pensamento, esquece. Mas se você poderia estar usando melhor, repensa. Usa o espelho, usa essa imagem vigorosa dessas mentes poderosas que têm usado mal os seus talentos, para pensar em você mesmo, para pensar: será que eu tenho usado bem? Vale a pena. A gente pode ter uma capacidade de cozinhar, de tocar um violão, de ouvir. São talentos muito pouco valorizados. Imagina se ouvir é importante. Importante é falar, né? Ouvir não tem importância nenhuma. Ao contrário, num asilo de senhoras, de idosos, ouvir é um maravilhoso talento. É o que eles mais precisam. Aqui mesmo na casa, para você assistir, para você acolher os sofredores de ambos os lados, tanto os espirituais, os desencarnados quanto os encarnados, é fundamental ouvir. Se você tem essa capacidade e não está ouvindo os necessitados, você está enterrando os seus talentos, você está usando mal as suas capacidades. Você está entendendo? Não são só o talento do Neymar, da Anitta, dos ricos do mundo. Nós todos temos talento. Todos. Um miserável na rua, um mendigo na rua tem aqueles mesmos talentos que nós temos: o tempo e o pensamento. Hoje a gente veio pensar sobre os nossos talentos sombrios. Porque a gente, quando pensa em talento, a gente pensa só nas coisas bonitas, boas, nas capacidades. E essas são fundamentais. Se você sabe costurar, se você sabe alegrar um ambiente, todas essas características são lindas e devem ser bem utilizadas. Mas os talentos da sombra também são preciosos. Os talentos do fracasso, o talento que vem da dor, também são muito importantes na nossa vida. Está aí os alcoólicos anônimos para nos dizerem que a pessoa mais capacitada para ajudar um alcoólatra é outro alcoólatra.
As APAES estão aí para mostrar que quem deve organizar os serviços voltados às crianças portadoras de necessidades especiais são os próprios pais. Se você cometer um aborto na tua vida, e isso está lhe pesando muito, você pode usar mal ou usar bem essa capacidade. Você pode se aprisionar no passado, deixar sua sandália prender no passado, deixar essa culpa terrível engrossar o seu chinelo e você não vai a lugar nenhum porque o peso está muito grande. Se você queria muito ter falado uma coisa para uma avó, para uma mãe, antes dela ter partido, mas não foi capaz de pedir perdão, tudo isso resta, tudo isso prende, tudo isso boicota a nossa felicidade. Vocês sabiam disso? Já boicota nessa vida. Imagina os erros acumulados de outras vidas, que ficam todos no teu subconsciente e emergem a cada situação. Se cada erro que a gente cometeu emergir e nos aprisionar de outras encarnações, vocês acham que a gente errou muito? Não. O que vocês acham? Para vocês terem uma dica, os espíritos falaram para Kardec que essa é a nossa melhor encarnação. Imagina as outras. Essa é a melhor encarnação do maníaco do parque. Essa é a melhor encarnação de todos os pedófilos, de todos os criminosos. Essa é a melhor encarnação dos teus inimigos, das pessoas que te perturbam. Essa é a sua melhor encarnação. E tem gente que gosta de, eu quero ver vidas passadas. Não quero. Só se for estritamente necessário para um processo terapêutico. Senão é caridade, é misericórdia de Deus. Por que é misericórdia? Exatamente porque nós carregamos peso do passado. A gente se aprisiona ao passado. E isso faz muito mal. Os consultórios de psicólogos, psiquiatras, estão cheios de pessoas magoadas com os pais. Minha mãe não me amava. Ela preferia meu irmão. O pior é que os dois irmãos estão num consultório diferente, sabe como é que é? Falando a mesma coisa. Todo mundo se queixa de não ser amado o suficiente, de não ser compreendido o suficiente, de não ser valorizado o suficiente. Quem não se queixa disso? Se você tiver a coisa complicada e você tiver que fazer horóscopo, vai nessa linha. Não, você de vez em quando se sente incompreendido. Você gostaria que as pessoas lhe valorizassem mais. É certeza. Se acerta em todos os signos. Todos. Peso. Nós gostamos de carregar peso. Sem perceber, carregamos tanto peso que a vida fica difícil, fica amarrada. Não é à toa que nós estamos vivendo hoje uma vida travada. Maurício, naquela comparação que você fez, quando o chinelo está grosso de areia, a gente vai no mar, lava e fica levinho de novo, não é? É. Como faz? Como faz no espírito para se livrar das mágoas? Nós sabemos. Foi dado um remédio para a gente, foi dada uma tarefa. Quem se magoa, quem se suja com o erro que cometem contra ele, perdoa. Quantas vezes, pai, quantas vezes, mestre, perguntou Pedro, eu devo perdoar aqueles que me ofendem? 7 vezes? 70 vezes 7 vezes. E não tem nenhum cristão no mundo que comprou uma cartineta por pessoa para ficar colocado de 1 a 490
para perdoar 490 vezes. Gente, não existe isso. Nós sabemos que é um símbolo onde Jesus falou: perdoa infinitamente, porque é o caminhante, é o ofendido o beneficiado pelo perdão. Porque aquele que errou, ele vai ter que cumprir a sua tarefa. Mas se você perdoar, quem vai sair mais leve, quem vai caminhar mais fácil, quem vai ver a vida fluir é você. É você. E eu digo mais: o perdão é um remédio para o nosso estágio. Ele não é necessário. O perdão é desnecessário para aquela alma mais elevada. E nós temos flashes disso. Nós temos flashes de alma elevada. Quando a gente vê os nossos filhos tentando caminhar e cai, e tropeça e cai, a gente fica magoado com eles? A gente chega para eles e fala: tu nunca mais vai dar certo, tu não vai andar, tu é um incapaz. Quem faz isso? Ninguém. Por quê? Porque ali você tem um olhar de amor. Aquele é o teu momento luminoso. Isso quer dizer o quê? Que quem compreende não se ofende, e quem não se ofende não tem nada para perdoar. Vocês entenderam, gente? Nesse nosso estágio a gente precisa perdoar. Perdoar já é uma grande coisa. Nossa Senhora! Mas um dia, e nos nossos melhores momentos a gente já atingiu, tem uns flashes já disso, a gente não vai precisar perdoar, porque a gente já está compreendendo. Essa compreensão que flui do amor. Fácil para nós? Fazer isso sempre? É andar na praia e nada grudar. É andar na praia e o teu passo fluir. Você vai longe desse jeito. Você entende? Nós que não vamos, nós que estamos presos, nós que estamos pesados, nós precisamos ouvir Jesus Cristo dizer a receita dele. E é uma receita maravilhosa. Quando Jesus falou isso para nós, quando Jesus nos chamou, porque de novo os discípulos simbolizam todos nós, no momento crítico, no último momento de convivência com todos os discípulos, ele escolheu um símbolo para falar conosco, que tem muito a ver com a nossa reflexão de hoje. Imagina você numa festa com Jesus. Imagina, comida, bebida, todo mundo alegre, conversando. De repente Jesus levanta da mesa. Você? Ué. E ele não vai para o banheiro, nem vai pegar mais uma brama. Ele levanta, pega um jarro de água, pega uma bacia, põe uma toalha na cintura. Aí você fica. Toalha na cintura era um símbolo para os escravos. Eram os escravos que estavam sempre com uma toalha na cintura, parecido, longínquamente parecido com aquela toalhinha do garçom. Garçom, o tradicional pelo menos, ele sempre servia com uma toalhinha, um paninho no braço para poder limpar, para poder fazer o trabalho dele. O símbolo, ao tempo de Jesus, do servidor era uma toalha à cintura. E ele, quando pôs aquela toalha, todo mundo: que é isso? Pegou uma bacia, Nossa Senhora, pegou um jarro d'água, piorou. Aí ele foi um por um, ajoelhou, pôs a bacia ali, encheu de água, pegou o pé das pessoas. Imagina, não se fia pelo pé de hoje, gente. Não se fia. Pé de discípulo devia ser um inferno. O asfalto estava infarta naquele tempo, certo? A sandália era tudo aberta assim, ó, os dedão para fora, as estradas poeirentas. Imagina no final de um dia, porque a ceia foi à noite, no final de um dia, como estava o tardo, o pezinho de discípulo.
Aí ele, vestido de escravo, vestido de servidor, se abaixou perante você e foi lavar os seus pés. O que você faria? Pedro é o nosso representante. Pedro é sempre nós na fita. Ele fala assim: mestre, o senhor vai lavar meu pé? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Qualquer um pode, mas o senhor não vai lavar meu pé. Ele é o nosso embaixador. Você não falaria isso? Aí Jesus fala assim: quem não deixar eu lavar o pé não tem parte comigo. Ele falou assim: bom, então lava o pé, lava a perna, lava... Tá bom, chega. É isso mesmo, tá no Evangelho, parece piada, mas é. A gente vem carregando muito peso da sujeira, do pó, do suor, muito peso das mágoas, das culpas, dos preconceitos. Se tem uma coisa mais inútil, mais tola dentro do Espiritismo, é o tal do preconceito. Como é que um homem vai ter preconceito contra a mulher e a mulher com relação ao homem no Espiritismo? Como é que o negro vai ter preconceito com o branco e o branco com o negro no Espiritismo? Se nós não somos homens nem mulheres, nós apenas estamos. Isso que você pensa que é você, não é você, é só uma condição provisória, uma condição momentânea. Você não é brasileiro, você não é homem, você não é mulher, você não é rico, você não é pobre. E isso o Espiritismo fala muito claramente. Nós passamos por todas as nacionalidades, por todas as condições sociais, por todas as raças, por todas as opções sexuais. É muito interessante você perceber como a gente mesmo vai se enrijecendo, vai se adoentando, vai se sujando. E aí vem Jesus e vem lavar os nossos pés. Ele hoje veio lavar o teu pé. O que você acha disso? Imagina, ele entrando aqui, diretamente ou através de cada um dos seus luminosos servos, e um para cada um aqui, esse servo entrando com uma toalha na cintura, se abaixando para você. Será que você está com chulé, não? Como é que está aí a coisa? Está feia? Se abaixando para você e lavando os seus pés, tirando as suas cracas, limpando as suas mágoas, as suas culpas, ensinando você, porque é isso que vai acontecer daqui a pouco, lá na sala de passe. É isso. Ah, então que bom, meus problemas se acabaram-se. Nada. Se nós limparmos nossos pés ali, espiritualmente, nos desvencilharmos das nossos pesos espirituais, mas saímos com os mesmos padrões, com as mesmas mágoas, as mesmas culpas, logo nós vamos estar sujos. Talvez hoje à noite mesmo, talvez amanhã de manhã, porque a máquina de fazer sujeira espiritual, ela é grande, ela é intensa, não é? A gente não se magoa fácil? A gente se magoa muito fácil, a gente se suja muito fácil. Não dá para continuar desse jeito. Quem consegue manter uma casa limpa? Você já teve essa tarefa? Está passando pano no chão e todo mundo passando com o pé sujo na frente? Quem já teve essa tarefa? Pois você está tentando limpar, ou mais precisamente, teu anjo de guarda está tentando limpar, e você está passando com o pé sujo. E depois você vai falar: não, o pessoal do grupo da prece é fraco no passe. Jesus não é fraco na limpeza. Ele é muito forte. Ele é muito profundo na limpeza. Mas Ele nos ama em liberdade. E Ele nos deixa sujar tudo de novo.
E a gente está nessa há, não é nem há 2000 anos, há centenas de milhares de anos nós estamos nessa. Ele limpa e nós suja. Ele limpa e nós suja. Ele passando pano e nós com pé de barro, lameando tudo. O que vocês acham? Está na hora de a gente manter a casa limpa? Está na hora da gente apoiar e ajudar o trabalho de limpeza de nosso Senhor Jesus Cristo? De ajudar o teu anjo de guarda que está tanto tempo querendo limpar a casa? Está na hora? Perdoa. Aprende a perdoar as pessoas que estão à tua volta. Quando alguém não te compreender, quando alguém te ofender, bate as suas sandálias e deixa o pó cair. Não para atacar a pessoa, mas para você se libertar desses pesos, dessas doenças, dessas sujeiras que você tem carregado há tanto tempo. Limpe-se. O erro é inerente à vida. Amanhã as pessoas vão errar com você. Amanhã você vai errar com as pessoas. E depois de amanhã. E depois de amanhã. E quando vai parar? Quem imagina que daqui a um mês vai poder parar de errar? Levanta a mão. Quem imagina que daqui a um mês as pessoas vão parar de errar com você? Levanta a mão. A gente já liga para o plantão psiquiátrico, já vem a ambulância, já dá um sossega leão. O erro é inerente à vida. Já que é assim, vamos aprender a viver, a errar e a aprender. Mas acima de tudo, viver, errar e aprender perdoando, sem reter sujeira. Porque aí a nossa caminhada vai fluir, vai andar e a gente certamente vai muito mais longe. Porque não há nenhuma caminhada melhor do que caminhar com Jesus. Boa noite, gente.